Viralizou um vídeo em que iranianos estariam queimando uma estátua do deus bíblico Baal. Isso significa que os iranianos estariam se voltando ao deus verdadeiro? Estariam eles se revoltando contra o regime do Irã? Acompanhe comigo após a vinheta. Fala galera, Jefferson aqui, este é o canal Justificado, seu canal cristão, que a gente fica também de olho no mundo, nos acontecimentos da atualidade. Hoje a gente vai ver aqui um vídeo muito interessante que viralizou esses últimos dias, do povo ali no Irã queimando uma estátua do deus Baal. Acompanhe comigo. Iranianos queimam a estátua de Baal, olha só. Veja que aqui ó, tem a bandeira de Israel, tá vendo? Aqui assim, onde eu tentei marcar aqui, tem a estátua, tem a bandeira de Israel. E na frente aqui do altar, né, também tem a estátua, tem a bandeira dos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos e Israel. Tem uma terceira ali que não dá pra ver o que é, de que se trata. Mas você vê que pelo menos tem Israel e Estados Unidos ali. Eles estão queimando a estátua, né, de Baal. Ok? Beleza, então eu fiquei curioso e eu fui lá pro Gemini perguntar do que se isso realmente tinha acontecido, né? Que a gente lida muito com notícias falsas ultimamente, as chamadas fake news, né? Ou às vezes realmente umas coisas realmente acontecem, mas chega pra gente como se significasse outra. A gente infelizmente lida com isso e a gente precisa fazer esse filtro. Ok, vamos ver aqui no Gemini o que ele respondeu. Eu perguntei, os iranianos queimaram uma estátua de Baal? Ele respondeu, sim, é verdade. Em meados de fevereiro de 2026, durante as manifestações organizadas pelo Estado para marcar o aniversário da Revolução Islâmica de 1979, no Irã, manifestantes em várias cidades queimaram grandes estátuas de uma figura com chifres que os organizadores identificaram como Baal. Então veja, fevereiro de 2026 foi antes dos ataques aí dos Estados Unidos contra o Irã. Então foi antes ali, tá vendo? Então, até isso você vê que não tem necessariamente uma conexão, porque viralizou como se fosse algo ali do contexto da guerra. Tipo assim, como se foi como se o Irã, as pessoas do Irã, tivessem talvez até fazendo um protesto contra o governo iraniano e queimando essas estátuas a Baal. Na verdade, é o contrário. A gente vê aqui o seguinte, ó. O governo iraniano utilizou a figura de Baal como uma metáfora para a corrupção e a opressão ocidental. Então aqui o que eles querem dizer é que essa estátua do deus Baal representa os Estados Unidos e Israel juntos, certo? Por isso que tem lá a bandeira deles lá na estátua. Alvos do protesto. As estátuas foram usadas para simbolizar os Estados Unidos e Israel, como eu estava dizendo. As alegorias incluíam elementos como a estrela de Davi dentro de uma ampulheta, insinuando que o tempo do Estado de Israel estaria acabando, além de fazer referências a figuras políticas americanas e ecoar teorias da conspiração da internet que associam elites ocidentais à adoração a Baal. Acontece muito, né? A gente está acostumado com, aqui no Brasil, essa coisa de uma notícia chegar pra gente como se fosse uma coisa e na verdade ser outra, quando não se trata de uma notícia falsa, que no caso foi mesmo uma notícia verdadeira. Pessoas no Irã queimaram essa estátua do deus Baal, mas na cabeça deles ali, e isso foi patrocinado, impulsionado pelo governo iraniano, na cabeça deles, aquilo ali estava representando o Ocidente, estava representando os Estados Unidos e Israel, como se fossem símbolos da idolatria e da opressão, quando na verdade aquele povo ali sob o regime iraniano é que sofre a pior opressão dos últimos tempos, uma das piores dos últimos tempos. Mulheres não têm seus direitos respeitados, os caras batem nas mulheres, não respeitam, tratam mulheres como se fossem animal. Eu até vi um vídeo recentemente, salvo engano foi até esse líder que morreu agora, o tal do Ali Khamenei, em que ele dizia que as mulheres são como uma vaca, são como um animal qualquer. Enfim, cara, não tem respeito à mulher, não tem nenhum tipo de escrúpulo. Os caras tratam as mulheres como se fossem animais irracionais, inferiores aos homens. E é esse tipo de regime que a gente vê às vezes aqui no Brasil, setores da chamada esquerda defendendo como algo legítimo, um local onde não há democracia, onde não há escolha, onde não há liberdade, e que esses caras, inclusive, se dominassem o mundo, matariam eles rapidamente. Para esses caras, essas pessoas são como idiotas úteis. Eles servem apenas para fomentar essa discussão e defendê-los, até que quando eles chegarem no poder, se essas pessoas não se converterem à religião deles, vai todo mundo pro saco, vai todo mundo pra vala. Então, fica aqui a reflexão. O que é que você defende? Sempre tem uma crítica, né? Esse carinha aqui não é santinho, esse daqui também não, os Estados Unidos não é santo, a China não é, a Rússia não é,
mas a gente precisa conviver com a realidade, a gente precisa escolher o menos pior. Em toda a história da humanidade, algum império sempre dominou hegemonicamente, sempre exportou sua cultura, sempre influenciou mais. Foi assim com o Império Babilônico, com o Medo-Pérsia, foi assim com a Grécia, foi assim com Roma, tá sendo assim com os Estados Unidos e provavelmente vai vir um outro aí. Eu pergunto a você, você prefere ser dominado pelos Estados Unidos ou você prefere ser dominado pelo Irã ou pela China? Fica a reflexão, é só você fazer uma pesquisa como as coisas funcionam em cada regime, em termos de democracia, em termos de liberdade de se expressar, liberdade de religião, culto, de crença. Faça uma pesquisa de cada uma dessas configurações de país, cada uma dessas visões de mundo, cada uma dessas visões políticas. E aí você me diz o que é que você acha melhor, o que é que você acharia pelo menos menos pior para a sua vida. Beleza? É isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu gostaria inclusive que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. O que é que você achou disso? Deixe um comentário aqui, vai ser muito bem recebido, desde que seja respeitoso, com bom senso, sem ataques. Certo? Deixe sua opinião que será bem recebida. Se você tiver um outro assunto também importante, um vídeo também, manda pra gente aqui. Fala aí nos comentários o que é que você gostaria de ouvir aqui. Enfim, o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Espero você no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Valeu!